Boa noite, pessoal! Estamos aí para mais uma live da nossa série de lives. Boa noite, pessoal! Estamos aí para mais uma live da nossa série de lives rumo à estreia do curta Identidade. Já vai entrar? E hoje nós temos a participação do nosso ator queridíssimo Emiliano Garcia. Já já vou chamá-lo. Só quero deixar aqui meu lembrete de que a nossa estreia vai acontecer no dia 1º de novembro, na terça-feira que vem, às 19 horas, no meu canal do YouTube, hein? Mariana Maier Producões. Acessem lá o canal do YouTube, se inscrevam no canal, ative o sininho para o lembrete. E agora nós vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, Emiliano Garcia. Muito obrigada aí pela presença de todos. Está sendo uma sessão de lives muito bacana. Estou muito feliz. E aí, Emiliano, boa noite, Emiliano. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo Como bem? vai, Mariana Maier? Estamos aí super felizes com essa preparação toda para a estreia do Curta Identidade no canal do YouTube. E está sendo muito bacana esse encontro com amigos e com as pessoas que participaram. Está sendo um momento assim, bem emocionante, sabe? Essa expectativa. Agradeço muito sua presença. E aí, pessoal, Emiliano Garcia, vou apresentar ele aqui para vocês. Nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 1979. Desde criança, manifestou entusiasmo e aptidão para as artes. Entre elas, as artes cênicas e a música. A música, na verdade, é o que viria a ser a sua principal forma de expressão artística e profissional. Emiliano Garcia, ele é produtor aí da M-Sax Produções, que faz um trabalho muito bacana aí de anos em Belo Horizonte. Quem já conhece ele sabe que ele é um grande saxofonista. Muito Mas obrigado. também atua também como ator, né? Faz aí as suas interpretações. Na música, ele possui uma vasta experiência, tendo realizado trabalhos em diversas cidades de 4 países. Realizou vários trabalhos teatrais também, na escola e depois na vida adulta, em 2 peças da Comédia Nacional, no Uruguai. No início da década de 2000, chega a Belo Horizonte para tocar em um festival de jazz e decide ficar. Constituiu família, formou-se na FMG e trabalhou, sabe para quem, gente? Até para a Globo ele já trabalhou. Isso a gente vai contar daqui a pouco. A arte faz parte fundamental de sua história e, assim, da sua família. Então, Emiliano, me conta aí como é que foi sua participação no filme Curta Identidade. O que você fez? Qual que foi o seu personagem? Conta Então, a gente sua experiência. a minha experiência, eu acho que ela é realmente um pouco bastante diferente à da maioria das pessoas que participaram no filme. E falo a maioria porque devem ter uns 2 ou 3 que devem ter uma experiência parecida com a minha. A gente está emocionalmente comprometido com a produção, né? Então, não é todo dia que a minha esposa me chama para trabalhar no filme dela, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Mas eu acho que todo o processo, né, a gente que está do lado de dentro, né, a gente está tão próximo. Falo eu porque os nossos filhos também participaram, a minha sogra participou, né? Enfim. Então, a gente que está mais próximo, a gente viu um processo
de elaboração não só desse filme, mas vamos falar dele. A gente viu esse filme sendo gestado ao longo de muito tempo, né? Tanto que, em alguns aspectos, ele pode ser até autobiográfico, né? Não sei, corrija-me se estou errado, né? Não, E, como eu disse já em outras lives, ele foi escrito dentro de sala de aula, né? Que eu também sou professora, e falei de uma aluna que chama Kathleen, inclusive, e acabou que misturou um pouco também, né, com a vida pessoal. E, sim, e a produção do filme foi numa época, né, da pandemia, então, assim, a gente contou muito com os amigos, com as pessoas, né, próximas, que a gente podia estar trabalhando na época, mas também as pessoas que eu convidei, né, como diretora, são também artistas, não só próximos, parentes, amigos, mas também pessoas que trabalham na área, né? Você mesmo aí já trabalhou em teatro, já fez sim, trabalho com teatro encomendado, inclusive, né? Já fez a peça aí Romeu e Julieta. Então você tem uma experiência aí de sim. ator também, né? E você tem uma facilidade também, assim, que até mesmo o diretor, né, Ricardo Assis comentou, como que você pegou o personagem e se entregou, né? Você foi assim, interpretou muito bem, apesar de ser conhecido mais como músico, você tem Sim. uma facilidade assim bem grande, assim, até no dia a dia mesmo, né? De interpretar e de entrar no personagem. E como é que foi assim esse personagem, o marido? Então, o meu personagem era. Eu tive que interpretar o marido da protagonista, que por acaso, né? Então, assim, foi um pouco estranho, interpretar algo que tem que ser, que é natural. Assim, eu não sei explicar. A minha experiência com artes cênicas foi principalmente com o teatro. O teatro tem uma outra forma de lidar com a cena, né? Mas eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de assistir filmes e sou muito crítico. Então, quando eu me vi na situação de atuar com uma câmera muito próxima, Te assustou toda um a minha pouco? autocrítica para tentar não ser canastrão veio para cima de mim. Tá? Assim, eu tentei ao máximo. Nem sempre consegui, eu acho, mas Não, você bem, assim, como é diferente, sabe? Por mais que o personagem, né? Ah, é um marido, eu sou marido. Ah, é um homem, eu sou um homem. Então, ah, por mais que seja, assim, pareça natural, na hora de atuar, as pessoas tendem a travar, né? Ou a exagerar. Então, eu acho que você foi bem, assim, dentro do esperado, sabe, para atuação de cinema, que ela tem que ser, né, mais natural, mas também não nada, né? Então, tem uma expressão, um certo jogo de câmera, de olhar, que eu acho que você foi muito bem. obrigado, E, muito e obrigado. Sinto muito lisonjeado. Vou mandar meu currículo para Big Boss também, a Big para Boss vai, próximas, para ainda mais próximas produções. Tem alguns aí que eu gostaria de participar também. eu vou falar com o Ricardo Assis para te chamar, porque você gosta muito dos filmes que a Big Boss produz, né? Que é o É, filme de ação, o filme de personagens assim é, exóticos. mas você me perguntou como é que foi a experiência e tudo isso que a gente comentou até agora, para mim, foi mais a parte técnica, né,
do fazer exatamente. Mas para mim, eu vivi essa produção de uma forma, eu acho que mais profunda. Não eu não me identifiquei diretamente com a situação de identidade que é relatada no filme, né? Mas eu vivi essa produção como eu vivi ela de dentro. Eu vi ela sendo gestada. Tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem. Eu acho que você falou isso numa live do outro dia. Esqueci o nome da pessoa que te convidou. O Gleison. Isso. Que é a questão, toda a dificuldade que é você fazer uma produção qualquer. Você fazer um filme é uma coisa muito cheia de detalhes, sabe? Sim. E atrás disso, na produção, a gente não pode esquecer que existem pessoas que estão sonhando, que estão tentando realizar esse sonho. Então, assim, é uma coisa muito, muito densa, sabe? E eu vivi isso pela proximidade com você, né? E, e foi difícil também tentar manter-me mais à margem, porque pela proximidade e porque eu sou muito enxerido, né? Era muito fácil ficar dando pitaco e dar sugestões, críticas e tal. Então, assim, foi difícil em alguns momentos tentar me manter à margem. Eu lembro que no dia que foram feitas as filmagens, assim, e isso foi legal, porque me ajudou a tomar essa distância. No dia que foram feitas as filmagens das cenas das quais eu participei e que algumas não foram utilizadas porque o filme foi cortado para entrar nos festivais, enfim, você foi enxugando mais para o essencial mesmo, né? Mas nesse dia a gente filmou e eu tinha que tocar, assim, a gente tinha tipo, 4 horas para fazer tudo, porque a equipe estaria lá para fazer outras cenas também, mas eu também tinha que sair porque eu tinha que tocar, né? Tinha trabalho. Então, a gente concentrou isso, eu participei, fiz, tentei seguir a risca, dei algumas sugestões, expressei o que eu achava sobre o assunto, e assim que terminei, eu fiz questão de ir embora. Porque senão eu ia provavelmente acabar atrapalhando assim, Falar. atrapalhando não, mas talvez congestionando o processo. Entendi. Mas é porque essa experiência também, né, de atuar por um filme é bem diferente de atuar para o teatro, né? Você Sim. sentiu isso também, né? Para o filme você vai lá, grava, assim, pronto, acabou. Você fica sem saber o que vai dar, como é que vai É, acontecer. Se você vai estar no filme ou não vai estar, né? Porque acaba que corta muita coisa. E no teatro não, né? Você está ali ensaiando, e apresenta, né? Aquele ensaio, assim, aquele espetáculo todo ensaiadinho, bonitinho, perfeito. É uma outra experiência, mas é muito gostoso também, sim. né? E quanto à história do filme, assim, o que você achou? Qual que foi a mensagem assim, que você aderiu? Você quer passar para as pessoas? Qual que foi a sensação do filme como espectador? É, Tá gravando. Alô, eu tô te vendo, tô te ouvindo enfim, tá me ouvindo? Né? Você está Está me chegando ouvindo? aí? Sim. Deixa eu ver, quem está nos assistindo, está Voltou. ouvindo a gente? Se quem está nos assistindo está vendo claramente, está ouvindo, coloque sim, tá? E Voltou. aproveite já e mande com o aviãozinho que está aqui, ó. Tem um aviãozinho. Compartilhe para que mais pessoas vejam este vídeo. Então, mas vamos lá. Agora que, sim, Celeste falou que está ouvindo. Tá? Obrigada, A gente. Poliana também. Muito obrigado. Patrícia Muito Mar, obrigado, muito obrigado. Dani. Isso.
Dani, muito obrigado. Ótimo. Pode. Isso aí. Obrigada. Então vamos lá. A mensagem do filme, eu acho que é uma mensagem extremamente relevante. A priori, ela é uma mensagem, é um assunto muito até comum. É mais comum do que a gente pode imaginar. Ele, e não vou contar qual que é exatamente o assunto, então esperem aí o dia 1º de novembro, né, para assistir no canal do YouTube a estreia, tá? Mas é um assunto muito relevante, muito comum nesse Brasil que a gente vive. Uhum. Eu não tenho, por minha origem e características, Sim. atreladas a mim, a problemática que muita gente enfrenta. Então, eu não tenho a capacidade de imaginar a dimensão. Assim, eu posso ter uma vaga ideia, um vislumbre, mas a profundidade a- que isso atinge, como isso atinge a muita gente, eu não vivo, nunca vivi, espero nunca viver, sabe? Tem questões raciais envolvidas na construção da identidade. É, embora eu possa te dizer que teve uma vez, né, que você contou a minha história um pouquinho, muito resumidamente, E né, que foi o você, que eu como passei. pai, você já sofreu alguns preconceitos, como estrangeiro também, não é? Então, eis a questão. Muito pode se falar que não, e eu não vou entrar no mérito dessa discussão, muito menos nos tempos que correm, ok? Mas a questão é que uma coisa que me aconteceu é um fato, tá? Que eu morava no Uruguai, vim tocar num festival de jazz e fiquei. Fiquei assim, com a roupa e o dinheiro que eu tinha para ficar 3 dias e que eu ganhei no festival, enfim, e fui ficando. Fiquei uns 2 meses e tal. E, e aí depois eu voltei e aí comecei a trabalhar e aí a coisa mudou. Quando eu tentei me inserir de fato na sociedade aqui de Belo Horizonte, eu não consegui me inserir nos estratos superiores, né? Uhum. Das camadas socioeconômicas mais bem abastecidas, digamos assim. Eu fui começando como dava, né? E passei bons apertos, inclusive antes de te conhecer. E teve um momento, um dos lugares que eu frequentava muito, né? Era o centro da cidade, como toda pessoa que é de fora não conhece e que tem que começar a ganhar a vida. Eu passava muito pelo centro e não tinha carro e não tinha dinheiro e enfim. Mas certo dia, depois de bastante tempo, a saudade começou a apertar, né? E aí eu me vi na Praça 7. Eu estava na Praça 7 e eu comecei a olhar para todos os lugares e eu pensei assim, cadê eu? Onde Uhum. estou? Eu não estava me reconhecendo fisicamente em ninguém, em praticamente ninguém. Isso. Isso já tinha 2 meses, né? Eu Não, passei isso. lá no Uruguai e eu me senti assim, eu falei assim, não tem ninguém falando português aqui, É, um pouquinho só para eu ouvir. mas foi uma situação muito. Foi uma situação até ruim e que me despertou para essa questão de me sensibilizar mais ainda com as questões, com a problemática de muita gente. Por quê? Uhum. Porque eu não estava tendo esse reconhecimento, eu não me reconhecia em ninguém, e ao mesmo tempo eu estava num momento que eu estava ruim, eu estava mal, eu estava meio deprimido, com saudade, sem grana. Então, assim,
Era de alguma forma sem saber o que fazer. Então, Uhum. emocionalmente, isso dá um baque. Quando você não se reconhece, você não. Então, eu imagino que essa questão trazida pelo filme de uma pessoa que vê questionada a legitimidade da sua aparência, da sua identidade, inclusive em relação à sua própria família, deve ser uma coisa terrível. Eu não tenho Uhum. essa possibilidade, mas eu consigo me sensibilizar com isso. Então, eu acho que é um filme que, que traz esse assunto num momento onde está na pauta do momento, né? Uhum. Venha contribuir para essa conversa. E eu acredito que vem coisas muito, muito importantes por aí. Para o Você filme e escreveu aí, para ó. toda a produção, né? Ela escreveu, Emiliano é o uruguaio mais brasileiro que existe. Após escrever, pô, que é network aí, Poli? Não entendi. Network, network. Deixa eu ver quem que tá aí. Deixa eu ver. Tem algumas pessoas. Tinha entrado aí o Léo, um Tem algum uruguaio aí? Alguém que está falando em espanhol? não, eu acho que não. Ó, o Márcio. Beleza. Aí, ó, com o Márcio, nós fizemos em Ouro Branco uma apresentação numa empresa na qual eu era tipo um saxofonista do futuro. Ah, é o Márcio. Aham. Ele era um cientista, enfim, O Márcio. foi muito legal. Eu agradeço muito também a oportunidade. Eu gosto dessas intervenções dessas intervenções teatrais. Gosto muito, gosto muito. Né? Márcio Vecino é um grandíssimo ator aqui de BH, faz uns trabalhos bem bacanas aí nas empresas, né, Márcio? Já Isso. temos Acho aí que de outrora, do Palácio das Artes. e mas é isso. Eu achei muito muito profunda e aí a gente nessa produção eu consegui, nossa, entender muitas coisas das dificuldades dos artistas. E, ao mesmo tempo, é aquilo que eu sempre falei. Eu fico muito feliz desse filme ter acontecido, porque finalmente você pôs para fora. Que isso era Exato. uma coisa que eu estava querendo há muito tempo e É, eu venho sempre falando. Se não tem quem patrocine, vá e faça. Faça do jeito que der, mas faça. exatamente. É o que eu ia falar em algum momento, mas já que você já colocou para frente aí, é que você foi muito importante na questão da minha vida profissional por isso, porque você. Eu lembro no momento que eu estava trabalhando com teatro e ninguém me chamava, eu fazia teste, e ninguém me chamava, eu estava cansado de ir atrás, de ir atrás. Aí você, Emiliano Garcia, chegou e falou assim: por que você não faz o seu, né? Do seu jeito, o seu texto, o seu grupo? Foi daí, né, que surgiu o Teatro Encomendado, que foi nossa, foi um dos momentos mais maravilhosos assim da minha vida como atriz, como escritora, diretora, que a gente atuou bastante. Eu fiz do meu jeito, né, da minha forma. E isso eu levo para minha vida, assim, né? Esse exemplo seu também, né, como artista, que você também sempre correu atrás, nunca ficou esperando, não sei quem chamar, sempre deu valor aos pequenos e aos grandes eventos, né? Você como produtor, como músico, muitas vezes você chegou para mim e falou, né? Eu como estrangeiro vim aqui para trabalhar, para fazer acontecer, né? Não vou ficar aqui sem fazer nada, né?
Fora que se eu não fizesse nada, fora que se eu não fizesse nada, eu ia morrer. Porque no começo, quando você chega num lugar, você não conhece ninguém, conhece duas, três pessoas, que algumas te ajudam um pouco, mas elas não vão te sustentar. A Entendeu? Então, Morgana assim, ou você. perfeito, perfeito. A Isso, Morgana isso. era para participar do filme, só que na época ela não podia. Mas eu adoro a Morgana, a gente faz uns trabalhos bem bacanas também. Sucesso aí, Morgana. E obrigado pela presença. Não, pois é, Mas, e essa coisa que você falou de valorizar quem está junto, eu já vou fazer o merchan. A gente coloca a música todos os dias no Externa Café, que é um café que está no Rodízio. O Léo, que é um dos donos, entrou agora há pouco aqui. Não sei se ele está ainda online, acho que não, mas nos prestigiou por aqui. E a gente está fazendo esse trabalho lá há mais de um ano já. E em outros lugares também. E lá eu estou com uma equipe que conta com alguns músicos, principalmente um deles, o Tanaka, que tá junto comigo, fazendo trabalhos há mais de 10 anos. A gente está fazendo trabalhos há mais de 10 anos. Então, assim, esse é um dos que realmente eu gosto de privilegiar. E a gente toca no café. Ah, mas você tem tanta história, tanto currículo e tal. Sim, eu toco no café todos os dias. A gente faz música, as pessoas assistem, as pessoas tal. E ao mesmo tempo, nessa quinta-feira, vão tocar lá com o Henrique Portugal do Skank, com a participação do Tony Garrido do Cidade Negra, com o Leone do Kid de Abelha e tal. Enfim, o Marco Túlio do Jota Quest. Então, assim, são proporções um pouquinho diferentes. A gente já fez coisas, mas tudo tem seu valor. E o legal que eu acho é da gente agregar isso na próxima atividade. Aí, se você tem experiência, aí você claro, pega isso e agrega, agrega e agrega. Eu creio que crescendo essa. junto com quem está do seu lado, né? Exato, exato, exato. Quem te dá a mão, você tem que dar a mão também. Né? E aí eu creio, em relação ao identidade, acredito que isso foi um marco muito grande, porque firmaram-se de alguma forma, algumas parcerias, como por exemplo com o Ricardo da Big Boss, né, que faz um trabalho muito, muito, muito legal com os filmes dele. Eu já falei com ele que eu tenho minhas críticas também, lógico, porque eu sou chato pra caramba com isso. Eu gosto muito de cinema, mas eu admiro demais a força de fazer. Então é uma parceria muito boa que eu acho que tende a se firmar muito mais a partir desse filme, o Identidade, né? Assim como de outras pessoas que colaboraram, inclusive eu. Por favor, me chame mais. Mas então, essa questão que a gente até falou em outras lives, né? De você valorizar quem está do seu lado, fazer crescer juntos, né? E não ficar esperando grandes empresas ou grandes projetos te chamarem. É lógico, se chamou, né? Rolou, vai. Mas Exato. não deixe de fazer, porque igual eu estava falando com o Ricardo ontem, que é uma frase que eu sempre falo, né? O fato de você fazer já é um sucesso. Então, essas de mim, né? Você, minha família, amigos, colegas, foram que me deram força para falar assim, vamos fazer, vamos embora. Então, cada um foi pegando, ajudando de uma certa forma, arrumando lugar, arrumando cenário, figurino, dando um jeito. Então, a gente vê que é possível realizar sonhos, né? Não Sim. só com incentivo fiscal de dinheiro, mas também com a ajuda de amigos. E a gente pensa assim, você tem algumas referências, você é uma excelente profissional com muita bagagem, que já trabalhou com grandes figuras e esteve muito próxima de grandes figuras e tem como referência grandes figuras do cinema brasileiro. Você já teve aí, você fez oficinas com o Zé do Caixão, participou de uma produção dele também. Então eu penso assim, caramba, a gente vê produções
José do Caixão, Glauber Rocha, são é, é, grandes pilares do cinema, da arte brasileira, do cinema. É, cadê a lei de incentivo naquela época? Cadê os grandes capitais? Ah, não é filme da Marvel, mas eles transmitem a mensagem e caramba, são pessoas que estão na história, tá? Tem seu nome assim marcado na história. Por que você não? Né? Ah, obrigada. Obrigada aí, Celeste, pelo carinho. Polly também escreveu um milagre, está logo ali depois dos nossos primeiros passos. Isso aí, contando com amigos. Espero contar com vocês no próximo, que o próximo está aí, saindo, hein? O próximo tá no forno e vai ser, ó, legal também. Ó, tem um ditado que lá no Uruguai a gente tem muita gente, né? Muitos deles somos muito descendentes de italianos. Aí tem um ditado que eu sempre ouvia que é piano piano si va lontano. Que é devagar, devagar você chega longe. Hã? Traduza para outros. Devagar você chega longe. Não adianta querer que tudo seja para agora. Tem coisas que não vão acontecer. As coisas precisam de seu tempo de maturação, de se encaixarem, mas você não pode parar. Aqui é de grão em grão, papo. Então, aí, ó. Mais ou menos isso. Mas, Emiliano, conta aí rapidinho, porque a nossa live é rapidinha, 30 minutos. Eu gosto de live de 3 horas. A sua história também como músico, do seu trabalho, dos seus sonhos como músico. Faz aí um resumo, eu sei que é difícil, mas faz aí pra gente. Tudo começou quando eu tinha 6 anos. Não. E aí, não, mas basicamente, não, porque, olha só, vai ser rapidinho. Quando eu tinha 6 anos, reza a lenda que eu chamei minha mãe e mostrei para ela uma pessoa tocando saxofone, tá? E falei, eu quero tocar isso aí. O tempo passou, muitas coisas aconteceram e eu comecei a tocar saxofone, continuei tocando saxofone, tentei para outras profissões, passei por várias coisas e continuo tocando até hoje. Eu tive o sonho de tocar no Festival Internacional de Jazz. Oh. Antes disso, eu já tinha, quando eu terminei o colégio, eu entrei para a faculdade de economia, aí larguei, trabalhei com informática, larguei e falei para os meus pais, vou me dedicar à música. E eles me perguntaram, você tem certeza? Falei, olha, tenho. Atualmente já tem um monte de médico dirigindo táxi, pior que isso não pode ser. Né? E já acontecia na época, hoje está com Uber, né? Mas e continua acontecendo. Então, assim, eu ganhei prêmios e tal, e aquela coisa acaba enchendo a tua cabeça. Eu era jovem e tinha o sonho de tocar um dia no Festival de Jazz. Eis que aconteceu, eu não larguei, segui, fui e aconteceu. Depois que isso, e tinha outros sonhos também, assim, relacionados à música, muitos deles aconteceram. E a gente vai criando novos sonhos. Só que aí você também vai crescendo e vai amadurecendo, e vai vivendo, e vai e se envolvendo, e vai criando outros sonhos que não tem necessariamente a ver com aquela arte. Não são só os sonhos, a vida não é só a parte profissional. Então, um dos meus sonhos era ter uma família, ter filhos. Sempre quis isso. E também realizei. Então, mas quando aí você começa a conjugar as coisas, aí que começa, às vezes tem alguns atritos. Porque, a priori, parece que o mundo da arte te leva para uma série de atividades que são incompatíveis com criar filhos, correr o dia a dia, enfim. A vida é difícil. A vida não é fácil, ela é linda, mas não é fácil. Não. E aí, com o tempo, a gente acaba entendendo que algumas coisas, como por exemplo, eu tive a oportunidade de tocar com alguns grandes artistas
de nível nacional e internacional daqui, fazer alguns shows. Tal. E eu cheguei à conclusão de que com esse tipo de artistas eu não gostaria de trabalhar de maneira contínua. Não por causa da música, senão pelo batidão. Você não tem vida. Você não tem vida além daquele trabalho. Você vive na estrada. Então, se você quer ter filhos, esposa, amigos, fazer outras coisas, esquece. É muito difícil. É muito, muito difícil. E outros amigos que viveram isso, me testemunharam mesmo. Então, os sonhos vão mudando. Uhum. Hoje, sinceramente, eu falo assim, sem dó, quero fazer dinheiro. Com a sua, Sabe? Mas, hã? com a Não, sua. fazer dinheiro com o que eu faço, com o que eu sei fazer. Então, uma coisa que às vezes, quando a gente é mais novo, a gente não percebe, é que a arte, tudo bem, a arte ela não precisa de dinheiro, mas o ser humano precisa. Por que que precisa de dinheiro? Porque você usa ele para pagar suas contas, para comprar comida, sabe? Para comprar abrigo, para pagar seu aluguel. Então você precisa disso, para ter um certo conforto. Tá? Sim. Porque se você está um pouco mais velho, aí você não consegue mais exercer por questões físicas. Quantos atores e artistas de várias áreas acabaram morrendo na extrema pobreza, com problemas de saúde e em situações péssimas, apesar de terem seus nomes Uhum. marcados no mármore sabe, do Muitos estrelato. Muitos. Então, eu não quero passar por isso. esquecidos, né? E estimulo a todos os artistas a não passarem por isso. Tem muita gente que hoje nós estamos assim num outro patamar, mas o que mudou foi um pouco isso. Eu perdi um pouco daquele romantismo, sabe, da juventude, aquele idealismo e tal. E hoje eu busco sim conciliar a arte com um movimento de renda que a gente precisa e que é Até o necessário para próprio, financiar a própria arte, até o próprio entendeu? romantismo ele muda a roupa também. Porque às vezes não é aquele romantismo de jovem, mas você transforma seu dia a dia também numa forma Com bonita de viver. certeza. Com certeza. Eu sou muito grato às pessoas que nos assistem lá no café, por exemplo, que é nosso feijão com arroz, digamos assim, é um dos nossos feijões com arroz, né? Porque lá a gente realmente eu toco o repertório que eu quero, os músicos que trabalham comigo também escolhem seu repertório, e a gente sempre tenta dialogar com o público. Então aí a arte ocorre, sim, num ambiente cotidiano quase, sabe? Com menos pretensões que aquele estrelato que a gente pode imaginar antes, mas é interessantíssimo como a gente vê que várias pessoas que passaram por aqui nos conhecem de lá. Então, Uhum. as pessoas, eu sou muito grato a essas pessoas que acompanham o nosso trabalho, sabe? Igual, por exemplo, o trabalho da Big Boss. Tem um monte de filmes, tem um monte de gente que segue, um monte de gente que assiste. Ah, tá, é um filme da Marvel? Não. Igual aquela produção dos Anéis de Poder, que custou 780 milhões de dólares a primeira temporada? Não. Mas a gente. Eu tenho uma identificação, por exemplo, com o Ricardo, nesse sentido, que o sucesso passa por outro lugar. Uhum. O sucesso pessoal é muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Antigamente, a gente ficava muito vislumbrado, porque Uhum. você conseguia atingir um patamar com a música, você vai tocar com fulano, com ciclano. Hoje, sinceramente, se isso me trouxer um aprendizado bom e me pagarem, tá ótimo. Se não, ué. Ah, não, você vai tocar de graça no lugar X porque você vai ter visibilidade. Visibilidade eu tenho aqui. Se eu colocar R$ 10 de impulsionamento no Instagram, milhares de pessoas veem o que a gente faz. Então, aquela
história que existia antes, hoje não existe. Ela é frágil. E o artista, acho que tem que ver isso. A gente tem Eu que acho ter uma completude e começar a valorizar isso, sabe? Então, eu tenho a sorte, por exemplo, estou trabalhando, fazendo um trabalho muito legal, que eu estou aprendendo muito com essas grandes figuras atualmente, né, com o Henrique Portugal, do Skank e tal. São pessoas que têm uma trajetória de um nível do music business, falando em inglês, né, do negócio da música, muito diferente do que eu já vivi. Então, mas eles são pessoas muito legais e trabalhar com eles está me acrescentando, porque eu estou vendo as coisas de outro ponto de vista, sabe? Então, assim, e eles estão me pagando. Então, então é aquela coisa, é muito importante a gente avaliar as não me coisas, peça os para fazer de sonhos, para graça, agora e para o futuro. né? Hã? Não me peça para fazer de graça aquilo que eu tenho para vender. Isso Exatamente, 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 exatamente. Então, assim, se você me você pergunta mensagem para detalhes. os artistas, eu deixo essa mensagem. Lógico, a gente tem que negociar. A gente tem que negociar, porque as coisas têm que ser viáveis. Não adianta a gente falar, eu mereço tanto. Tá, você merece, mas nós temos que construir isso. Tá? Eu lembro que no início da MSAX você ficava bastante incomodado, né, com essa questão de alguns músicos não se valorizarem, questão de dinheiro mesmo, né, de cobrar aquilo que valia e acaba que desvaloriza os trabalhos dos outros, né? Então, É, essa consciência, né, de você se valorizando, você também está valorizando de trabalho. é um problema. Na verdade, é um negócio muito complexo, porque não adianta só eu falar, isso aqui vale para mim, mas e para o contratante? Então, o valor, na verdade, a gente tem que mostrar. Ele tem que ser evidente, porque não adianta Aquilo valer para mim se para do aquele que Externa Café, contrata não vale. Hã? aquilo que você fala do Externa Café, que a pessoa vai lá não para tomar um café, mas é para ter uma experiência, né? Musical, sensorial, intelectual. Isso, porque lá é um lugar muito lindo, é estratégico. Lá. Tem um pôr do sol muito bonito, que, em minha opinião, só perde para o pôr do sol lá do Yacht Tennis Club, na Lagoa da Pampulha. Né? Uhum. Mas, fora isso, a gente tem uma vista privilegiada da cidade inteira, de Belo Horizonte inteira, tem um pôr do sol muito bonito. Então as pessoas vão para ver esse pôr do sol, para viver esse momento, tomar um café gostoso, comer uma comida gostosa, ouvir um som agradável É um junto. valor agregado. Tipo, é valor agregado, sabe? Então, a arte, na maior parte da história da humanidade, quando a gente fala de arte, ela foi agregando valor por um ou outro motivo. Para mim, ela não tem a arte como a arte, para mim, ela não tem um valor intrínseco. O valor dela é extrínseco. Por exemplo, rolou um problema aí recentemente que umas ativistas jogaram sopa de tomate no quadro do Van Gogh, dos girassóis, certo? Por que que isso é importante? Porque o quadro era do Van Gogh. Então, assim, não é só pelo quadro em si, né? Também, É né? porque o quadro era do Van Gogh. Mas qualquer pessoa Então, fazer um quadro e jogar um monte de tomate e fica com raiva. não, Não? pois é. Então, assim, talvez, eu não sei se vocês concordam ou não, mas para mim, a arte ela tem um valor extrínseco, Uhum. sabe? Tem a questão, a maior parte do valor é extrínseco, é relacionado a, por exemplo, falar assim, por que que o seu trabalho vale? Por que que você vai olhar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar um instrumento, eu tenho que me deslocar. Tá, mas e a música em si? Não está na música em si. Tá? Eu estou atribuindo valor por todo um monte de outras coisas que não são a música.
Aí a pessoa num lugar que vai ouvir música, igual o exemplo também do violinista que tava um mega violinista com um Stradivarius de não sei quantos milhares de dólares, tocando na estação de trem, ninguém parava para ver, alguma pessoa jogava uma moedinha. Esse mesmo violinista, na mesma noite, foi tocar num teatro super famoso e o cachê Pagando era de hoje. milhares de dólares. E aí as pessoas pagavam. Então, assim, Uhum. aí de repente o cara estava tocando a mesma música, Uhum. com o mesmo violino. Mas Entendi. aí, o valor, cadê o valor? O valor não era bem a música, nem o violino. Era que as pessoas sabiam que era ele e todo o circo formado em volta, a experiência de ir lá no teatro e blá blá blá. Então, assim, a arte, eu tô não desencantado, mas eu não tenho aquele romantismo cego que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Né? Então, para finalizar aqui nossa live, que ela é curtinha, não esquecendo que a gente está falando do filme Identidade, que vai estrear no dia 1º de novembro no meu canal do YouTube, Mariana Maia Produções. Assistam lá, se inscrevam no canal, que essa estreia vai ser sensacional, gente. Todo mundo em casa, conversando ali no chat, e depois podem perguntar, podem comentar, que eu vou estar lá para falar, viu? Miliano, dá aí sua última mensagem. Ah, tem uma pergunta para fazer para você, que me mandaram fazer para você. O Qual? que é a música para você na sua vida? O que é a música na minha vida? A música é parte da minha vida. Ela não. É como se falassem para alguém: o que é respirar para você? O que é comer? Hum, Sabe? Ela faz parte da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, ela tá aí. Eu fiz um monte de outras coisas e faço coisas, mas a música sempre está permeando por todos os lugares. Então, assim, falar, ela é minha vida, não, ela faz parte da minha vida, assim como respirar, assim como comer, assim como amar. lindo. Como artista, uma mensagem final aí que você manda para quem está começando, para quem quer ganhar dinheiro com arte. Não, aqui, não, a mensagem não é ganhe dinheiro com arte, é cuide da sua vida. Cuide da sua vida e nunca desista. Nunca Ah, desista. Nunca desista. isso aí. De grão em grão, galinha de papo. Cuide da sua vida porque, como eu disse, a vida não é fácil. E ela não é só uma coisa. Não se resume a um aspecto. Todos os aspectos têm que estar equilibrados para que a coisa flua. Porque senão não dá certo. Entendeu? É isso aí. Então, é isso. A Bruna Benetti. Beleza. Bruna é a protagonista do filme, gente. Segunda-feira, dia 31, a última live vai ser com ela, não percam. Vamos ter uma série de lives ainda amanhã, semana inteira. Amanhã é quarta, né? Quinta, sexta, e no domingo e na segunda, a Bruna. Gente, está sendo muito bacana essa série de lives. Eu já falei que está emocionante essa expectativa para a chegada da estreia. Espero todo mundo lá. Gente, pode comentar, pode perguntar. E é para isso, é para democratizar mesmo esse acesso e a gente poder jogar nossa arte aí e colocar em discussão. Queria agradecer muitíssimo a presença do Emiliano Garcia, como ator, como produtor do filme, né? Porque ele ajudou bastante, incentivou e ajudou, né, a estar, de uma certa forma, né, me acompanhando durante esses anos todos, me incentivando como artista, dando um exemplo, né, de luta, de empreendedorismo e de parar de esperar, de correr atrás. Então, eu agradeço muitíssimo, Emiliano Garcia, por, Obrigado, Mariana Maier. por me incentivar como artista. É, e tá dando esse exemplo, assim, muita coisa que eu conquistei, e eu vou buscar
eu tenho como seu incentivo suas palavras e suas ações, seus exemplos. E é isso. Eu agradeço e digo mesmo, porque se houveram conquistas de cá e lá, foi juntos. Isso Tem aí, muitas. gente. Posso ir lá para a sala? O Marcelo entrou agora a gente vai Ei, sair. Marcelo! É, Rosângela entrou, aí. Edson, Braz, Sax. A gente está finalizando aqui a nossa live. Obrigado pela presença de todos. Desejo a todos uma boa noite. Não se esqueçam, dia 1º, lá, nossa estreia do filme. Isso. Beijos. Filme Identidade de Mariana Maia. Não é a identidade dela, é que o filme é dela, ela que fez o roteiro, atuou, dirigiu e etc. Editou também. Você tem que ver o que essa mulher ralou. Até Isso aí, mais. gente. Obrigado, boa noite. Até a Até. próxima. Amanhã, Tchau. hein? Às 20 horas, teremos a nossa live com a Celeste Maier. Isso aí. Espero lá. Tchau.